Salve galera, vou gravar esse vídeo aqui. Tô planejando fazer uma série de vídeos um pouco mais simples assim, né? Conversando um pouco, né? sobre algumas coisas. Eu acabei de gravar um podcast aqui com o Bob, o mestre Bob Navarro. Falamos um pouco sobre o momento da morte, né? Que veio até a calhar com algumas coisas que falamos no vídeo que gravamos respondendo um seguidor aí, né, o Sérgio. E eu não sei em que ordem que vai sair os vídeos, se esse vai sair primeiro ou se esse a gente gravou respondendo ele vai sair depois. Mas enfim, acompanhem depois tudo lá para vocês conseguirem conectar todos os pontos, né? Porque não é muito simples assim entender tudo que a gente fala no vídeo, né? Fica faltando, às vezes parece que fica faltando coisas ali, porque apesar de ser simples, né, a verdade ali, é um pouco delicado você desfazer esses pacotes, né, que já estão pré-estabelecidos aí na linha do tempo. Mas eu queria falar hoje, nesse vídeo aqui, um pouco sobre a busca e o encontro, ou o buscador e aquele que encontrou, né? Então, como eu sempre falo, eu posso falar um pouco mais sobre mim, né? Mas todos que estão aqui no Reino Nova Atlântida, né? Seja binariamente, né? Ou em sintonia consciencial, unida através do quântico, a gente teve uma busca, né? E muitas pessoas têm dificuldade em entender essa questão, né? Igual esse cara mesmo aí, o Sérgio, que a gente respondeu no outro vídeo. Ele comparou, né? Ele falou, olha, essa é a diferença de um real buscador, né? Uma pessoa que está buscando com vocês aí e tal. Eu, apesar de não concordar com eles falando, né? Eu, apesar de não concordar com muitas coisas que vocês falam na escola e tal, eu continuo ouvindo e etc. É interessante isso, mas ele conclui falando, né? Que é diferente, porque eu falei que eu ia sair do canal dele porque eu me inscrevi por um objetivo e eu vi que estava caminhando para outra coisa, que não era bem o que eu entende? Ele mandou o canal para mim e falou assim que era um canal pessoal, né? Era um canal pessoal, e ainda mandou o vídeo no não listado só pra gente ter um diálogo ali. Aí beleza, eu me inscrevi pra ver como é que ia desenrolar isso. Aí ele começou a falar coisas que não tem nada a ver, entendeu? Pra mim é atrasado, não quero convencer ninguém de nada, mas qual que seria o sentido eu seguir uma pessoa que tá determinando assim que não existe nem provas que Jesus existiu e que ele não acredita em Messias, porque pra ele não faz sentido salvar de quê? Então pra mim, tudo bem se ele acredita assim, mas pra mim eu vou ver os vídeos pra quê, né? Mas a questão se a pessoa quiser entender o que a gente está falando, ela tem que dedicar um pouco mais, né? E qual que é o ponto, né? Ele falou que a diferença entre ele e nós é que ele, mesmo não concordando, ele continua seguindo, né? Porque ele está buscando, é o eterno buscador. E enquanto nós não temos humildade e só porque não ouvimos aquilo que queríamos, saímos, né? Ele tá falando de mim especificamente. Mas aí que tá o ponto, eu deixo bem claro nos meus vídeos e etc, que eu não tô mais buscando, entendeu? Eu não sou mais um buscador, eu encontrei, e eu tento passar pra frente justamente isso que eu encontrei, né? Que é a verdade absoluta, né? É a coerência divina, o verbo vivo. E como que as pessoas vão entender isso que a gente tá falando, né? Ela vai ter que desapegar-se, no caso dele, por exemplo, desapegar-se de teorias, né? Porque ele fala que tudo que a gente fala é teoria, filosofia, vamos filosofar e nada ajuda ninguém a nada. Mas é o seguinte, o que diferencia nós aqui da escola com todas essas outras teorias é que o que a gente fala, você consegue constatar com a realidade, né? E para compreender isso, você tem que desdobrar os pacotes. Por exemplo, tudo que a gente fala está alinhado com as linhas do tempo. Por isso que a gente usa a Bíblia como base, por exemplo. Se você estudar profundamente a Bíblia, você vai ver que as profecias aconteceram, que o que estava escrito se cumpriu. É um livro atemporal, né? E quem quer dedicar-se mais nisso, não está com certeza que é um livro, não sei das quantas, quiser pesquisar, né? É um buscador, mas que quer encontrar algo, tem vídeos do Bob, eu posso deixar nas referências aí, eu vou deixar o podcast que a gente acabou de gravar agora. E
tem como estudar, entendeu? O Bob já posicionou, por exemplo, quais são as profecias que se cumpriram, ele fala ali para as pessoas constatarem, né? E dá referências bíblicas e quais que estão batendo a portas já, e assim por diante. Conteúdo não falta para desdobrar a consciência, os pacotes necessários. A questão é a pessoa querer, né? E entender que a gente não esconde de ninguém. Eu não escondo de ninguém, que eu não sou mais um buscador. Eu fui um buscador. Na minha jornada eu busquei. Porque o buscar é um pulso interno, faz parte do movimento. Você buscar, você querer encontrar ali, né? Como é que eu posso dizer? O desconhecido, né? Você quer desbravar o desconhecido. Mas aí, no meu caso, por exemplo, quando eu fui desbravando esse desconhecido, eu estudei muita coisa, né? Desde científica, lógica, até mais abstratos, espirituais, né? Eu estudei os dois lados da coisa, fui desdobrando. Eu também me senti um buscador, eu também tive a sensação de querer buscar eternamente e etc e tal. Mas quando você entende que o próprio buscar, o próprio movimento faz parte de uma estrutura atemporal, entendeu? Que existe um atemporal que dá base para o tempo, você entende que não importa no eterno o quanto você se movimente ao infinito, para você ter ali uma base harmônica, né, para você sentir o alívio pleno, você vai ter que posicionar esse atemporal no tempo, né, esses erros e acertos. Então, independente de que planeta, se for falar binariamente, planeta, dimensão, etc., você vai ter que entender a honra, o amor e posicionar isso ao meio. Você vai ter que entender a estrutura que dá base para essa cognição e fazer algo na vida prática. Então, quando você entende essa base que dá discernimento, que dá possibilidade para todas as outras filosofias, mitologia, ciência, etc., você fica de cara com o nada, com o atemporal. Então, o que você precisa fazer? Encontrar outros que entenderam isso que você entende através do verbo ali e orbitar ali o Sol, né? No caso, orbitar no sentido de fazer jus para aquilo que você compreende agora, criar um reino simétrico, de acordo com a coerência que você já compreende, já é capaz de disseminá-la, né? Passá-la para frente. Então, esse vídeo eu quero que seja simples mesmo, eu só queria deixar claro mais uma vez essa questão, que eu não me coloco como um buscador. Eu sei que a maioria acha isso algo positivo, por assim dizer, né? Enfim, né? Ser buscador eternamente é algo, né? Mas, desculpe, eu não tô mais nesse ponto. Eu não sou o eterno buscador. Eu encontrei aquilo que eu buscava. Então, quem quiser entender o que é isso que a gente encontrou, apesar de a gente explicar, muitos ainda não entendem. Então, estude mais, né? Veja mais conteúdo, estude as coisas que o Bob traz e assim por diante. Aí vocês vão entender aquilo que a gente entendeu. Então é basicamente isso, né? Esse vídeo vai estar no portal Escola de Lúcifer. Acessem lá, escoladolucifer.com.br. A gente sempre deixa muitas referências. Eu vou deixar o podcast que eu gravei com o Bob agora lá de referência. Vou deixar também o vídeo que ele gravou, o momento da morte, para que as pessoas entendam melhor esse momento, né? Igual eu falei no outro vídeo, eu vou explanar um pouquinho mais. O momento da morte, tipo, a morte, ela existe para quem fica, né? Quem fica que observa alguém morrer, né? Você olha o corpo, aí você vê aquela morte de forma binária, né? Olha o corpo se decompondo, né? Mas para aquele corpo se decompor, aí que entra a questão dos reinos, né? Reino mineral, vegetal, animal, humano. É a ilusão temporal, né? Do movimento da luz até chegar aqui no observador. Então, para esse corpo se desfazer no tempo, é essa contagem binária, né, desses movimentos. Mas para aquela consciência que saiu daquele corpo, por assim dizer, ela só se ressintoniza no tempo, entendeu? Então, para aquele que vai, ele não experimenta a morte é experimentada para aquele que fica. Mas, como eu disse, eu vou deixar o vídeo que o Bob fez de referência para vocês se aprofundarem. E é isso aí, vamos manter firme aí na verdade. Quem conseguiu conectar, entender, levar isso para frente. E enfim, é isso aí. Fiquem ligados que a gente tá sempre gravando, tá sempre respondendo os inscritos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. É isso aí. O movimento continua. Isso pra nós.